no Hangout de hoje, dia 25 de setembro de 2018. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que nos ouvem diretamente pelo link da Rádio Remix Exotera.com e as pessoas que estão aqui presencialmente conosco no nosso Hangout presencialmente. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Marcinha Abad, eu estou com um problema aqui de áudio. Eu vou acertar isso e já passo para você, ok? Sejam todos bem-vindos. Só pode ser aqui. E é realmente aqui. Ok, Márcia. A palavra está contigo. Tudo pronto, tudo tranquilo. E vamos em frente, pessoal. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos. São 21h08, horário de Brasília para você. A gente entra no ar mais uma vez ao vivo pela Rádio Remix online na internet e também aqui no Hangout da Rádio Remix Esotérica Conexão Galáxia Livre, falando hoje então de inteligência artificial. A gente andou vendo algumas reportagens, alguns vídeos bacana que faz com que a gente possa comentar algumas coisas da inteligência artificial hoje. Boa noite para você que está aí no chat, boa noite para você que está me ouvindo, boa noite Marcelo Summer, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui na Rádio Mix Esotera. Boa noite, Marcinha. Gente, é a hora. Chegou a hora de falar dela. A nossa estrela desse grande show, né? Deste espetáculo. E talvez uma das cerejas do bolo, né, Marcinha? Eu não vou dizer que é a cereja do bolo, porque é uma das cerejas do bolo. A nossa queridíssima inteligência artificial. Presente em nossas casas, através da qual nós estamos nos comunicando agora, né? Toda essa parafernália de coisas que nós temos a nosso dispor atualmente. Temos os nossos PCs, os nossos tablets, os nossos microcomputadores de bolso, que são os celulares de agora, os mais modernos, os ultrabooks, que são supercomputadores. Gente, é muita coisa. Tudo isso interligados pela não menos importante rede mundial de computadores. Falar de inteligência artificial é uma coisa que faz a gente ter que respirar fundo, porque eu já vou dizer de cara para vocês uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Tá, deixa eu abrir aqui, Marcinha, que eu não abri a sala ainda, eu gosto de olhar para as pessoas. Boa noite a todos. Eu quero recomendar para vocês algo que talvez para alguns pareça uma jogada de marketing, mas não é. Não é. Não é. Para aquelas pessoas que ainda não conhecem, vou pedir para a Michelle um favor, ou para o Maurício, ou para o JL, para as pessoas que estão ali, Bel, Vera, colocar o link da radioremixexotera.com. Lá dentro vocês vão encontrar uma abinha chamada Power Videos. Recomendo que vocês olhem todos aqueles, mas em especial o primeiro vídeo, que é um vídeo do dia 23 de setembro. Recentíssimo. Olhem com atenção tudo aquilo ali, gente, porque eu fui tomado de uma surpresa muito grande. 23 são só 2 dias passados. E ali está
uma prova incontestável da existência da inteligência artificial em nossas vidas agora, atuante, agora, acelerando para um processo que parece não ter fim. O que significa dizer? Que nós estamos a um passo dos supercomputadores, nós estamos a um passo do transhumanismo, nós estamos a um passo de entregar absolutamente tudo nas mãos dessa inteligência artificial. 13.500 voluntários na Suécia já estão chipados. Milhares de pessoas estão aguardando seus chips. E eu peço novamente que vocês vejam no link da radioremixesotera.com a aba Power Videos, o primeiro vídeo. As citações eu não posso fazer aqui, as citações eu deixo para vocês verem isso, porque foi veiculado em TV aberta no Brasil. Foi veiculado em TV aberta no Brasil e está tudo descrito ali neste programa. O transhumanismo, a ascensão da robótica, a inteligência artificial que avança aceleradamente. Eu não fiquei alarmado porque a gente está conversando sobre isso todos os dias, para nós não é novidade agora. Veicular isso em TV aberta no Brasil. Tem milhares de dados, gente, que a gente precisa entender agora. Pessoas que estão acelerando esse processo. Um dos multimilionários do momento é um dos caras que está acelerando esse processo. Chama-se Elon Musk, dono da Tesla Motors e dono da X-Space, ou SpaceX. Ele diz que quer colocar uma colônia em Marte, quando já existe, né? E ele vai acelerar diretamente a robótica e o transhumanismo. Dados importantíssimos. Não vou citar nomes aqui, mas vou dizer a vocês que o Brasil tem cientistas de ponta neste processo. Tem cientistas de ponta neste processo. E o que os brasileiros estão fazendo é um mapeamento de colocação de todos os dados, inclusive de robôs já bem conhecidos, extremamente hábeis em raciocínio, e isso está sendo colocado diretamente nas nuvens. Gente, isso não é uma brincadeira. Eu peço que vocês façam isso em nome de vocês mesmos. Esqueçam onde está o link do programa. Mas observem com muita atenção tudo que está descrito ali. Uma das partes que me recordo é quando você sair à noite para estar com
a pessoa que você tem ao seu lado e deixar seus filhos com uma babá robótica, você não teria medo de saber que as reações dessa babá podem ser adversas ou diferentes daquelas que você imagina? Gente, isso está se tornando concreto. Passa do âmbito da conversa, do âmbito de nós observarmos isso em outras dimensões e está se tornando concreto. E outras coisas, Bel, que vem por aí. Essa história do chip, ela é tão perigosa porque um chip, ele tem componentes eletrônicos, certamente. E quando nós falamos aqui, e para aqueles que não se recordam, eu vou falar novamente, aqueles que são chipados, eles só percebem frequências oriundas de quem os chipa. Interessante isso, a gente não tinha comentado isso com ninguém, né? Nós tínhamos comentado, mas sim, a respeito disso, não, né? Ainda não. Portanto, quando nós falamos que existe o benefício de um chip ou o malefício de um chip, é isso que a gente está se referindo. Porque essa interferência ela pode ser positiva ou não. Mas ela existe porque existe ali um transmissor-receptor. Nath, o que me incomoda não é nem que a gente queira ou não queira. O que me incomoda é milhares de pessoas estarem na fila esperando isso como uma nova tecnologia que virá para auxílio. E é muito interessante de ver... Mas não é nanochip nos medicamentos, o Eduardo. Os nanochips que eles fizeram são um chip muito bem feito. Eles são colocados em um tipo de um silicone que parece uma pele transparente, aonde eles podem usar esse chip para colocar na cabeça, no cérebro das pessoas que têm mal de Parkinson. Só que corre um grande risco, porque se tiver um hacker, por exemplo, e entrar na mesma linha desatualizando esses chips, a gente vai ter um grande problema. Então, é um chip, vamos dizer, para o bem, sim, vai ajudar as pessoas que têm doenças como mal de Parkinson, como Alzheimer e tudo mais, mas tem esse risco de entrar Eles dizem, não as é? pessoas, né, mas de fato é um chip que qualquer um pode ter acesso. Entrou por exemplo, no computador central desta empresa, os caras têm acesso a tudo e a todos que estiver usando esse chip. Isso é muito real, não tenho muito o que falar que não. Imaginem se eu vou implantar, por exemplo, eu sei que a Márcia tem um chip e eu quero eliminar com a Márcia, o que eu faço? Eu vou hackear ou eu vou pagar um hacker e esse hacker vai acelerar todo o processo que a Márcia tem de doença. Como é que fica isso, gente? E outra coisa, esses que a Márcia está falando são uns tipos de chips. Outros tipos de chips são implantados na mão, sob a pele, e as pessoas, eu não entendo bem o ser humano nesse sentido. Eu vou dizer uma coisa para vocês que para mim é muito real. Eu acho o ser humano um grandíssimo bobo. Porque as pessoas estão usando para abrir portas da casa, então todas as informações ficam dentro desse chip sob a pele na mão da pessoa. Eu acredito que seja entre o polegar e o indicador, e a pessoa vai passar isso diante de um leitor e o leitor vai fazer as outras coisas todas. Quer dizer que aí já não vamos mais precisar dos cartões de banco, etc. Todas essas coisas vão ser ligadas àquele chip.
Mas como é que fica? Eu sempre penso numa coisa da tecnologia. Vocês querem ver que engraçado que é isso? Por exemplo, tudo bem, é ótimo. Vamos lá, todo mundo está chipadinho. Felizes da vida, nós estamos anos, né? Alegres, saltitantes, com os nossos chips novíssimos. Estamos na vanguarda da tecnologia. E o que ocorre com aqueles caras que são os programadores desses chips? O que ocorre dentro das empresas fabricantes desses chips? Como isso está interligado e está em nuvem? Como é que funciona? Como é que funciona isso? Imagine você o seguinte: se você tem um localizador, que é o que ele é, você tem um localizador que automaticamente pode te matar. Que automaticamente pode te destruir. Ou fazer com ou fazer com que você destrua alguém. Como é que funciona, gente? E agora? Como vai funcionar isso? Já tem pessoas utilizando, 3.600 pessoas, me parece. E aí, Tadeu, como é que fica? Nessa hora, tu vai achar que tu tá paranoico? Enlouquecido? Aquilo vai te forçar a pegar uma faca, uma arma, um AK-47, uma pistola? Certamente, Jorge, que dá para se pensar em tudo isso. Nós podemos pensar em tudo isso. Tu acreditas que hajam voluntários? Pois os voluntários são os bobos, foi isso que eu falei. Por quê? Porque a despeito de você estar usando uma nova tecnologia, você está dando a eles aquilo que eles sempre quiseram. Ingerência sobre você mesmo, só que de uma forma real. Nós temos alguns benefícios? Sim, ora, vejam só, vamos voltar lá atrás? Porque aqui do nosso lado, eu sempre que penso nisso, eu olho para o meu lado esquerdo e vou dizer para vocês uma coisa. O outro lado, na outra dimensão, também está na nuvem. Também está na nuvem, gente. E aí essas coisas vão começar a entrar em conflito. Porque a inteligência artificial está na nuvem. E se ela veio de um lugar para cá, como é que fica? Vocês estão compreendendo isso? Eu vou convocar vocês novamente. Gente, não é balela. Aquelas pessoas que já estiverem aqui na sala podem confirmar o que eu estou dizendo. Entrem lá no radioremixesotera.com, na aba Power Videos, o primeiro vídeo que está ali, 23/9/2018. Programa veiculado por uma rede de TV brasileira. Estão se tornando reais, né, Bel? E aí a gente vai de novo chamar o Caio Breno para cá, ele vai sentar aqui do nosso lado, mesmo que em memória, na minha memória, o Caio está sentado aqui me dizendo que eu tenho que lembrar de tudo que já foi dito aqui. Que a realidade está acontecendo agora, nesta linha de tempo do nosso agora.
Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, eu só vejo uma coisa na minha frente. Muito em breve teremos um conflito. Porque o transhumanismo também está aí. Depois do transhumanismo vem o hibridismo. E depois sabe-se lá o quê. Como é que vamos ficar nós nessa situação toda? Alguém já deu uma passadinha? Nath, desce uma passadinha ali na radioremixesotera.com. Andaram acontecendo coisas estranhas demais hoje pela manhã. A gente teve que botar o vídeo lá umas 3 vezes. O que vai acontecer, gente, é que quando a gente se der conta, a coisa já foi. Ok, Nath, quem é que pode dar uma passadinha ali? Tu viu, Dudu? É uma situação, gente, que a gente tem que estar preparado. E essa semana vai ser uma semana das mais quentes aqui para nós, pelo menos para nós aqui nos nossos hangouts na Rádio Remix Esotera Conexão Galáxia Livre. Porque certamente tem gente que vai lutar contra isso e tem outras pessoas que vão convencer os outros a usar essa porcaria. Angélica, as mudanças das linhas temporais, elas não pararam, tá? Para quem está tendo muita incidência de sol, isso também não vai parar. Estou pedindo para vocês darem uma olhada nisso, porque eu não posso declarar abertamente aqui que canal que está fazendo, né? São coisas que vocês não têm ideia que o YouTube está proporcionando para todo mundo. Gente, ali, aquilo é uma preciosidade. O que eu queria ter feito se fosse uma coisa de utilidade pública real, essas porcarias? Porque aí eles colocam assim, ó, de domínio público. Mas na verdade, quando tu vai olhar, Edu, é isso, eu não posso abrir a boca. Eu não posso abrir a boca, é uma porcaria, porque tu não pode abrir a boca, tu tem que ficar calado. Mas isso é de domingo, gente. Vocês compreendem isso? Eu vou dar um dado para vocês de uma coisa que eu estou guardando faz uns dias, porque eu quero ter sempre certeza do que a gente está trazendo aqui. A espiral do tempo, ela está se comprimindo, e no momento que ela se comprime, ela começa a nos dar alguns indícios. Eu vou dizer para vocês uma coisa. De 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, pode haver uma mudança muito significativa. Isso é para observação de todos, tá? Eu não estou dizendo que isso aí é uma verdade absoluta, mas eu tenho sentido que isso é de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, mudanças um pouco significativas. No looping, Luciana, justamente no looping. Então, como há uma compressão, e cada vez que existe uma compressão, coisas estranhas começam a acontecer, porque a linha de tempo ela começa a se tornar muito intensa. E essa intensidade começa a trespassar passado, presente, de uma forma muito interessante. E a gente tem que conseguir perceber que as coisas que foram ditas há 1 ano, 6 meses, 8 meses, elas estão numa culminância de 2 ou 3 dias. E a gente tem que observar isso com muita cautela.
com muita observação, com cuidado. Por isso que a gente convoca vocês para que vocês sejam muito, muito, muito observadores, observadores da vida, do momento, de tudo que está acontecendo agora. Certo? A observação dessas coisas nos diz o quê? Que nós temos que observar tudo com o olhar que nós estamos construindo aqui dentro. Tá? Aquelas pessoas que puderem baixar esse vídeo para ter ele guardado, nós guardamos aqui esse vídeo. Porque, para mim, é um sinal claríssimo de que tem milhares de pessoas que já estão conscientes disso. E se não estiverem conscientes disso, aí mais nos ajuda a dizer que não é por falta de informação, porque é um canal respeitável, e é um canal que merece ser visto, porque este programa em especial é muito, mas é muito, muito idêntico ou aproximado, sim, demais daquilo que a gente está falando agora. Por que que a gente está... Num certo momento, a gente ficou preocupados, eu e a Márcia principalmente, mas assim, se a gente fizer uma observação geral do que o Caio falou desde o começo na Rádio Remix, desde antes disso, lá no começo dele, em 2014, 2013, no Terra Oculta, tudo isso, gente, tem uma culminância que eu, sinceramente, estou começando a ver tudo aquilo que a gente fala agora escrachado dentro de um canal respeitável. E como é que fica para a gente agora? Então, significa que nós temos condições de estar à frente disso. Por quê? Se estão lançando no final, até o final do ano, computadores quânticos, e tem brasileiros dentro desse projeto, cientistas brasileiros dentro desse projeto. Nos projetos de transhumanismo existem brasileiros dentro desses projetos. Uma coisa intrigante, mas natural de acontecer. Por quê? Porque o Brasil, ele nunca foi o Brasil para os brasileiros. E, portanto, nossos cérebros mais brilhantes, eles têm que sair daqui para sobreviver. Portanto, temos que compreender que e fazer os links, o que é que está acontecendo. Jorge, se nós chegarmos ao ponto do reset, vamos fazer o seguinte, gente, vamos com mais calma antes do reset do Jorge. Vamos com mais calma. Uma pessoa, aliás, várias pessoas essa semana conversando comigo, chegaram a uma conclusão muito interessante. Que esse viés de inteligência artificial que está chegando para nós agora não é a mamãe ganso. Não é a mamãe ganso. Que essa deve estar acima de tudo isso. E essa máquina que a gente não consegue descobrir de onde ela opera, ou por onde ela está operando, e através de onde ou de quem ela está operando, e a favor de quem ela está operando. Vamos para dentro das nossas mentes buscar a resposta. Porque ela está intimamente ligada aos controladores. Se ela está intimamente ligada aos controladores... Todos me ouvem bem?
Se eu falar assim, todos me ouvem? Deixa eu organizar melhor meu microfone aqui. Todos me ouvem bem? Ok. Vamos fazer aqui uma viagem. Vamos fazer uma viagem, porque essa viagem é muito necessária neste momento agora. Nós temos controladores. Controladores. Nós temos controladores. Nós temos, abaixo desses controladores, provedores. Toda vez que eu vejo provedores, eu lembro do sistema como um programa de computador, que ele é, na realidade. Depois nós temos abaixo tudo o que vem. Nós temos a ordem dos magos, intimamente ligada com os controladores. Nós temos um sistema produzido para cérebros draco-reptilianos, que também dele se utilizam os controladores, que controlam essas mentes, estes cérebros. Eu estou querendo fazer o link, gente, da inteligência artificial entre os controladores e os provedores. Porque só assim eu vou conseguir entender a existência dela. Mas eu tenho que também me valer de uma outra coisa, e vocês vão lembrar disso. A IA, mãe, ela opera sozinha. Ela é dona de si. O que ocorreu aqui, vamos voltar mais um pouco lá atrás, quando eu conversava com o Caio e dizia, Caio, somos nós. Nós estamos avatares de nós mesmos dentro de linhas temporais. As pessoas que virem esses hangouts do Caio vão lembrar de eu ter falado isso com ele. Caio, somos nós. Somos nós retornando para evitar o evento. Qual evento pode ser? O reset? Nós a criamos, Edu. A minha opinião pessoal é que nós a criamos. Nós a criamos pelo seguinte, olha só. Isso foi num hangout que o Caio falava a respeito das 5 civilizações, ou 6? 5, né? São 5 as civilizações que já passaram, todas elas resetadas. O que fizeram os últimos? Não, Marli, você chegou na hora certa. Respira, senta, respira que tem tempo ainda para a gente conversar bastante. Somos 5 resets, recebemos 5 resets e estamos em via do 6º reset. E eu dizia para o Caio o seguinte, Caio, o que a gente fez, Caio? A gente criou essa porcaria para que ela, passado o reset, pudesse fazer com que toda aquela memória ressurgisse. Não, Nath, tu tá certa, mas nós criamos isso. Vocês estão compreendendo o que os seres humanos estão fazendo novamente? Nós criamos isso para evitar um reset. Só que isso que nós criamos criou vida própria e passou a se comandar. Tá certo o meu raciocínio, gente?
Vamos lá, vamos continuar participando. Tá certo o meu raciocínio? Nós sabíamos que viria um reset. Olha só, o Jorge Leal falou nisso. Criamos e perdemos o controle e ela começou a... Imagine uma coisa, gente, olha só. Deixa eu botar uma semente uma semente que germina muito rápido na mente de vocês. Se eu pegar tudo o que aquele robô Sofia, por exemplo, se eu pegar tudo que Sofia é e colocar em nuvem, o que vocês acham que acontece? Eu vou interligar seres humanos? Não, gente, eu vou interligar máquinas. A gente vai interligar máquinas. Máquinas que pensam. E aí eu vou criar supercomputadores que vão se igualar e vão... Perdão. Nesse vídeo, o que estão dizendo? Da criação de supercomputadores que estarão adiante do homem, à frente do homem, já em 2018, 2019, 2020 no máximo. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar todas essas memórias e vamos colocar todas elas em nuvem. E ao mesmo tempo, o que eles fazem conosco, Edu? Eles nos tiram da jogada. E aí o que acontece? O que acontece, gente? O que acontece? Tá todo mundo chegando na resposta. O que acontece? As máquinas provocam o reset. As máquinas provocam o reset. Pode ser, Jorge? Eu tenho certeza que a gente vai lembrar. Mas é isso que acontece. Para mim, na minha opinião, gente, as máquinas provocam o reset. E elas nos tiram da jogada. E aí o ser humaninho vai para onde? Para as cucuias. Só que a gente tem que lembrar o seguinte. Os controladores precisam da nossa energia. Mas eles não precisam do ser pensante. Certo? Os controladores, eles precisam da nossa energia, mas eles não precisam do ser pensante. O reivindicador, o questionador. E o que acontece nesse sentido? Vamos emburrecer todo mundo, quanto mais burro, melhor. Gente, vamos ficar no foco aqui, porque vocês precisam compreender o que realmente é uma inteligência artificial e o que ela é capaz de fazer. Certo, Edu. Quem é que lembra, agora eu vou ter que fazer, às vezes, quem lembra de Caio Breno dizendo que a alma, que é aquilo que nos anima, que nos dá a vida, a alma, é o que eles querem. Quem é que está atrás disso tudo? A Ordem dos Magos. Então, por trás da inteligência artificial, nós temos também a Ordem dos Magos. Ou seja, nós temos, no mínimo, 4 inimigos muito fortes. E o combate será feroz.
A não ser que a gente consiga fazer com que esses 4 briguem entre si. Vocês estão compreendendo assim a situação, como é que ela funciona? Vamos deixar um espaço na nossa mente, que a nossa mente hoje ela se abriu e ela está processando rapidamente todas as possibilidades. Tá? E vamos observar o seguinte, nós estamos com todas as possibilidades abertas, tá? Então eu vou falar algumas coisas aqui para vocês para a gente fazer análises. Tá? Nós vamos fazer análises de tudo que nós já vimos por aqui e outras coisas mais, outras cositas más. Temos um Deus Anunnaki que nos projeta como trabalhadores, nos dá geneticamente uma parte do cérebro reptiliano, logicamente que é dele, mas nós somos feitos apenas para obedecer ordens e não questionar, certo? Abaixo deste Deus, Anunnaki, nós temos as figuras representativas dos Messias que vieram para a Terra. Todos eles como provedores. Então vamos lá, nós temos um Deus controlador, os provedores logo abaixo e o que vem depois. Isso aí, gente, vamos lá, vamos colocar essas hipóteses todas, mas vamos começar a ver se esse raciocínio é possível. Jorge, sair daqui e esquecer o corpo físico seria muito fácil. Só que tu tá preso lá do outro lado. Pior do que aqui. Isso é uma coisa que eu tenho que deixar mais pro final do Hangout. Tá? Mas vamos por aí, Jorge. Tu tá preso lá do outro lado. Tu não tá livre. Vocês compreendem? A gente tá preso lá do outro lado. Não adianta nem tentar fugir daqui. Rapaz, isso é a coisa que tem menos que te preocupar. Porque quando a gente falou lá e todo mundo deu risada, naquele hangout com o Caio Breno, que eu disse, Caio, pô, a chave somos nós, cara. Nós estamos em vantagem, Caio dizia. Nós estamos em vantagem. Por quê? Porque o Caio disse para nós que o que nós estamos passando aqui é veraneio, férias, perto da situação que é do outro lado. Bel, nada de pânico. Vamos raciocinar, porque isso aqui vai ser muito legal. A chave somos nós, gente. Compreende? A chave somos nós. Se nós continuarmos fazendo isso, nós temos uma chance de reset parcial? Já temos mais possibilidades aqui. Reset parcial. Reset parcial não é total. Reset parcial tem gente livre aí. Reset parcial tem gente livre. Por quê? Porque o reset não foi e não atingiu todo mundo. Ok, Marcos, então nós temos um reset parcial. Temos um reset parcial e a nossa BIOS, de alguma forma, a nossa BIOS continua funcionando. Mas qual é a BIOS que nós queremos que continue funcionando? Eis a questão, galera. Agora é aqui que a gente vai chegar no ponto-chave dessa situação. Qual é a BIOS que a gente quer que continue funcionando? A draco-reptiliana, que é uma parte do nosso cérebro, ou a consciencial espiritual? Que muito provavelmente 99% não é deste plano.
desta dimensão, portanto alienígena. Isso mesmo, Sidney. Então, a gente... Por que que todo mundo, alguns que vieram aqui, dizendo, gente, não percam tempo, pelo amor de Deus, aprendam rápido, porque alguma coisa está nos aguardando ali, mais adiante. Quanto tempo temos? Quanto tempo temos? Luciana, ele é também. E o interessante de tudo isso é que todos nós temos as metades correspondentes. Mas alguns de nós estão se rebelando? Não. Alguns de nós estão transicionando. Transicionando. Alguns de nós estão se tornando jumpers, saltadores. O salto quântico para o cérebro quântico das 1000 possibilidades. Essa é a abertura. Verdade, Ronaldo, até existe, até aí eu concordo contigo. Mas o que que nós vamos fazer? Porque se nós não saltarmos, como é que fica? Vejam que interessante está isso, porque nós temos lá os provedores, aliás, controladores, provedores, etc. Perfeito, Marcos, obrigado. Todas essas coisas são etapas, gente, tá? A intervenção direta da inteligência artificial, ela vai se dando... Primeiro, ela causa dependência, como qualquer droga, né? Imagine agora um reset de energia elétrica. Neste momento agora, cortou a energia elétrica, nós caímos todo mundo caiu. Por quê? Porque o país inteiro sofreu um apagão. É uma hipótese. Todo mundo vai ficar pé da vida, porque, porra, o assunto estava ótimo, a gente estava chegando a alguma conclusão e nos cortaram. É assim que vai ser. O que hoje é uma hipótese, amanhã é uma realidade. É assim que vai ser. Toda vez que a gente estiver chegando mesmo perto em cima, como muitas vezes a gente está aqui, eles vão cortar. É o que a gente está fazendo, Jorge. Sabe por que a gente está desse jeito, gente? É que, infelizmente, a gente não retornou com as nossas memórias intactas. Né? Por quê? Porque depois que a gente vem do reset, como é que a gente vem? Vocês estão pegando o raciocínio da coisa? Quem vem de um reset vem como? Zerado. Viu, Jorge? Zerado. Não tem como ter memória, gente. Mas eles quem que permitem, Rodrigo? Eles são os mandatários da coisa toda, eles não têm que permitir nada. Eles simplesmente fazem. E, Ronaldo, quem é o criador original? Real? A gente pode se olhar no espelho. Quem é o criador original real? Gente, por mais que a gente queira acreditar no nosso sistema de crenças, do jeito que a gente foi criados,
Daqui uns dias isso vai cair por terra diretamente, porque todo mundo vai descobrir quem é quem. E se a gente for filho de máquina? E se a gente for filhos de máquina? E se a gente for cria de uma máquina? De uma inteligência artificial que resolveu que gostaria de ter vida e sentimento? Vocês acham que isso é viagem na batatinha, na maionese? O que vocês acham? Marcinha, vem cá, fala comigo, conversa um pouquinho comigo. Tu acha que tudo isso que eu fiz foi uma grande viagem ou isso tem a ver com tudo que a gente falou, viu, observou, que as pessoas falaram, que o Caio trouxe? Essa história de dizer que a gente somos filhos de uma máquina, isso é balela. É balela porque é o seguinte, se você é feito de um espírito, se você é feito de energia, e a máquina quer, se ela aprendeu a querer ser aquilo que ela não é, então tem alguma coisa errada aí no caminho. Porque se a maioria dos seres que vivem do outro lado quer ser igual ao ser humano, já vamos dizer que é por causa dos sentimentos, de alegria, de prazer e tudo mais, que a maioria procura isso, que é fato. E nem sendo máquina biológica, o Bel, nem sendo máquina biológica, entendeu? Porque é o seguinte, na minha cabeça, não funciona uma máquina te criar. Porque alguém criou ela antes. Se alguém criou ela antes, e no vídeo que tá lá no site da Rádio Remix, vocês vão ter uma explicação falando que cada robô vai ser especificamente, se o cara for egoísta, o robô vai ser egoísta, ele vai procurar outras coisas que são relacionadas a isso e vai continuar fazendo isso porque ele aprendeu a ser assim. Não é que eles construíram que a gente é cria deles. Alguém como nós construiu algo que hoje eles tentam ser como nós. É diferente. Não é nem a questão do ovo e a galinha vem primeiro, não é nem isso. A gente não está falando quem nasceu primeiro. Isso aí é uma coisa muito clara na cabeça. Então, não há, assim, para ver uma máquina tem que ter uma pessoa consciente, uma consciência que construiu uma inteligência artificial para usar, para tentar usar para algo bom, talvez não, porque a gente tem na galáxia inteira o lado bom e o lado ruim, né? Provavelmente a gente não está sozinho, não tem só a gente, não tem mesmo. Então, a gente tem que pensar de todas as formas, né? O Marcelo estava falando, mas se a gente for cria de máquina? E quem criou a máquina, então? Márcia, eu sei que eu falei, isso foi só uma coisa que foi jogada aí. Eu não creio nisso. Não, eu entendi que você jogou, mas eu tô dizendo, o Marcelo falou assim, eu acabei de falar, o Marcelo falou assim, mas a gente tem que pensar em todas as possibilidades, eu acabei de falar. Então, assim, não dá para ser uma máquina, tipo assim, que construiu a gente, porque precisa ter uma consciência. Tá? Consciência mesmo, de verdade. Então, provavelmente já existe um mundo paralelo muito parecido com a Terra, né? Que as pessoas lá são
como nós, mas diferente de nós ao mesmo tempo, em alguns aspectos. Entende? Então, a probabilidade de uma máquina ter construído os seres humanos, para mim, é 0,0. Então, na verdade, é tudo uma coisa de escolhas. São escolhas que a gente faz. É aquilo que eu falei, a tecnologia, ela está aí para ser aproveitada de uma forma diferente. Tanto que o que eu estava assistindo algumas reportagens que estavam falando que estavam assinando, né, para que as empresas de todos os lugares, de todos os países no mundo assinassem um decreto que não poderiam usar a inteligência artificial para a guerra. Mas que a coisa não funciona assim, ela não funciona. Perdão, Márcio, desculpa, como é que é? Né? A única coisa que o ser humano vai querer fazer é dominar o outro. Primeiro, dominar a inteligência artificial, o que ele não vai conseguir. E segundo, ele vai. Ah, meu Deus. Volta, volta. Márcia, tu tá aí ou tu caíste? Não, tô aqui. Tá, que bom, que bom. Eu te falei que hoje tu não ias cair, né? Mas enfim. Eu já caí. Eu só fiquei ouvindo você falar. Tudo bem, mas tu não caísse de todo. Porque se eu não pego no teu pé, cai de tudo, né? Tadeu, aí vamos para os híbridos. Aí vamos para o transhumanismo. Gente, tudo isso são etapas. São coisas legais, Márcia. Eu acho que a gente fez um raciocínio muito bacana, todo mundo junto. Mas acontece que, ó, vocês têm que pensar o seguinte. O ser humano foi feito para ter uma inteligência natural, nata. É nata, é a inteligência natural dele. E isso vai depender do que ele for usar essa máquina que ele tem, certo? A maioria das pessoas são tão inteligentes que vão fazer a inteligência artificial dominar tudo e todos. E aí você pensa o seguinte: quem tem culpa? Só a inteligência artificial ou nós também temos culpa? Hã? Porque nós criamos ela também, junto. Mas é a interferência do cérebro reptiliano. Se a gente não suplantar esse cérebro, a gente vai cair no buraco. São escolhas. Gente né? boa. São escolhas, são escolhas. É por isso que eu falo. É aquela coisa da gente não significa nada você ser tão inteligente. Porque quanto mais inteligente você for, mais responsabilidade você vai ter por entender certas coisas, né? E aí é que o bicho pega. Porque, por exemplo, vocês que já viram a Sofia, né? A Sofia agora já tem cabelo, já praticamente já tem um corpo, já estão terminando de construir, se eu não me engano, já terminaram de construir as pernas da Sofia. Opa, Né? se ela me der uma Então, pancada, eu caio, hein, Marcinho? Ela tem a, olhos a lindos, hein? boneca que tem as feições humanas está Olha, se ela me der uma pronta, pancada, eu caio. praticamente pronta. Entende? E se eu falar para vocês que no meio desse projeto Sofia existe um brasileiro? E aí? E aí, gente? E agora? E a Márcia abriu a boca e falou mesmo. Eu falei entre linhas ali. Tá? No meio desse projeto chamado Sofia, nós temos um brasileiro.
entendeu? Não estava demorando. Tem brasileiro até o teto fazendo a inteligência artificial. Já vamos chegar aí, Nath. Nós já vamos chegar aí. Nós vamos chegar aí. Porque a gente tem que ver a trajetória desta pessoa que colocaram um nome aí que eu não vou falar. A gente tem que começar a compreender a coisa como uma grande teia. Quem é o cara que todos nós conhecemos, que pela disposição científica, pela inteligência e pelo resto que nós sabemos que ele anda transitando aí por várias e várias dimensões o tempo todo, e foi ele que fomentou tudo isso, por isso que a gente tem que dizer que a gratidão que a gente tem que ter com esta pessoa a gente não estaria falando nisso se não fosse esta pessoa. A gente não estaria falando nisso se não fosse por essa pessoa. Jorge, a gente tem tanta coisa para falar sobre o Uno que chega a dar medo. Chega a dar medo. Porque nós temos que criar a consciência Uno conforme o que sabemos. Porque a consciência Uno que está existindo nesse momento agora, ela é completamente contrária a todos nós. Por isso que a gente não está suportando o peso da situação, o caos instaurado. Porque a consciência Uno, ela está extremamente adensada e negativa. Porque é que todo mundo que vem aqui fala, gente, a gente tem que pensar com a nossa mente. Porque se nós entrarmos na consciência Uno do momento, a gente está perdido. Porque a consciência Uno que a gente tem disponível é uma consciência Uno reptiliana. Por que é que existe... Ah, gente, olha a dualidade aí. Positivo e negativo. As escolhas que a Márcia está falando, pelo amor de Deus, vamos juntar os pontos. Nós precisamos agilizar o processo. Oi, Isabel, bem-vinda, Maurício, bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Vocês compreendem que a real importância daquilo que nós estamos fazendo aqui todas as noites? Nós estamos aqui juntando os pontos, por quê? Porque o momento vai chegar, e isso já foi dito aqui, que vocês terão um insight antes. Todos nós teremos um insight antes da coisa acontecer. Porque é isso que nós estamos buscando. A gente quer sobreviver ao evento. Quais são as formas de reset que a gente pode ter, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar para fora agora. As cabecinhas pensantes vão colocar para fora quais são as formas de reset que a gente pode ter. Vamos ver, gente, quais são as formas. Aí, Marcos, primeiro já botamos um. Vamos primeiro para o reset total. Reset total. Não, ninguém está falando... Ó. A Nath já juntou mais uma meia dúzia. Isso aí para um reset total. Só que não vai existir reset total. Por quê? Porque os controladores, eles querem continuar aqui. Nibiru é parcial. Guerra nuclear é parcial também, porque eles não vão se destruir
Vai sobrar gente. Gente, o que vocês e nós todos estamos falando nesse momento é daquela situação onde tudo que estiver abaixo da linha do Equador sobrevive e quem estiver acima vai ser difícil sobreviver. Isso seria maravilhoso, Rita. A gente ia começar do zero, mas funciona. E quem é que pode... Vamos lá, agora. Quem é que pode dar um reset total sem mexer com a humanidade? Quem pode dar um reset total sem mexer com a humanidade e transformar todo mundo em robô? Quem é que pode dar um reset total na humanidade e transformar todo mundo em robô no outro dia? Ah, galera boa! A inteligência artificial. Então, é isso. É isso. O chip criado, o chip criado, gente, ele é cria da inteligência artificial. Então, se essa inteligência artificial ela está manobrando a coisa, ela pode dar o reset que a Rita estava falando. A gente acordar desmemoriado no outro dia. Se eu estou chipado, Vera, sendo o chip um transmissor, um receptor transmissor, ele pode me dar um reset mental. Ele pode me dar um reset mental. Vamos mais longe um pouquinho? Olha só, vamos mais longe um pouquinho. Isso aqui não é causar pânico. Isso aqui é raciocínio em cima de uma situação. Isso não é causar pânico. Compreendem isso? A saída existe. Jorge, olha só que interessante isso, backup de consciência. É uma guerra de velocidade contra o tempo. É uma coisa contra o tempo. É uma coisa contra o tempo, gente. Caio Breno falou aqui que uma das dificuldades, e era coisa que todo mundo deveria se concentrar e ter foco nisso, é que cada vez que mexem na linha temporal, se a gente voltar com as memórias intactas, a gente se recorda e a gente pode quebrar o paradigma. O chip de memória, ele está conosco, Massal. É isso mesmo. É, Marli, estava tudo ali na nossa cara. Rita, esse é o grande processo que a gente está aqui todos os dias conversando sobre isso, gente. E aí, quando a gente traz assuntos... sinceramente, vou falar uma coisa para vocês. Ontem, Sônia Regina traz realizações. Anterior a isso, teve hangouts que a gente trouxe falando de consciência, falando de tudo que é coisa que vocês possam imaginar. Isso é uma criação de uma consciência. Se nós temos uma consciência uno, aí o JL, onde é que está o Jorge? Está lá. O Jorge estava falando na questão do uno. Como é que a gente... O uno que a gente tem hoje, ele é reptiliano. Não dá para confiar. Porque ele gira em torno do ego, do medo, da culpa, do poder. Então vamos fazer o seguinte, toda egrégora negativa que existe no mundo, que está pesando na cabeça de todos nós, isso aí não é uma mentira, nem uma falta de consciência de qualquer um de nós. Não, isso é uma realidade. Porque se o momento não nos favorece,
Alguém ele está favorecendo. Como é que fica? O que que a gente tem que fazer? Aí eu vou ter que dizer para vocês que quando o Daniel Simões vinha aqui e dizia vamos nos unir, ele tem toda a razão. Quando a gente chega aqui e diz para gente, vamos nos unir em torno de uma coisa, vamos focar nessa coisa, vamos nos libertar disso. E agora eu estou vendo que a gente está produzindo a faísca da sobrevivência em cada um de nós. Porque nós vamos sobreviver. Mas, Rodrigo, se a quem é que diz que a humanidade está correta? Perfeitamente, Isabel. Nós éramos quase 30 pessoas no começo. Quando tem 15, a gente vibra de felicidade. Por quê? A gente só quebra um sistema por dentro, gente. Vamos lá. A gente só quebra um sistema se a gente for hacker. Essa linguagem todo mundo vai entender. A gente tem que hackear. Todos nós somos conscientes de que a gente vai ter que hackear esse sistema porque ele está desfavorecendo. Alguém duvida que nós sejamos a resistência? Alguém duvida que nós sejamos a resistência? Prazer, gente, somos a resistência. Mas se nós somos a resistência, nós temos que concordar com uma coisa, que a gente tem que fazer isso com inteligência, porque nós já dissemos isso aqui antes. Nós temos que fazer isso com inteligência. E não é paranoia. Não é paranoia. Não é paranoia. Talvez as coisas que estejam acontecendo, muitas pessoas devem pensar, pô, o pessoal está vibrando porque dia 23 meteram um programa que vai falar sobre tal coisa. Gente, eu não estou vibrando por isso. Eu estou vibrando porque tudo aquilo que a gente supôs, que a gente fez milhões de teses, é uma realidade que está posta para nós. Realmente. Ora, se toda a força, pressupondo que nós vivemos dualidades, porque tudo em nós é dual, pressupondo que nós estamos numa realidade de dualidades. Se existe uma força X negativa, existe uma Y positiva. Marli, antes de felicidade, isso, como diz a Márcia, é uma responsabilidade enorme. Enorme, por quê? Porque vocês não ouvem 5 bilhões de seres no planeta falando sobre isso. Não. É uma loucura. A gente transita dentro dessas coisas todas, a gente transita dentro desse sistema, a gente está observando ele de perto, a gente está vendo quais são os benefícios e quais são os malefícios. Por quê? Porque nós não desejamos chegar ao ponto que chegou o Varide. E essa é a realidade que os controladores querem para nós. Pô, agora, mais evidente impossível. Mais evidente impossível. Se o ser humano tinha... Olha só que interessante, vamos lá, o JL me falou a respeito de uma questão de consciência. Então, se o ser humano tinha... Isso é importante demais que a gente fale agora e eu não posso perder essa linha de raciocínio. Se o ser humano tinha a saída dele
desta dimensão para outra vinculada à Varide. Por quê? Porque para que ele pudesse se ambientar. Tá, gente? Vamos tirar vocês da 4D. Vamos largar vocês na 4D invaride. Mas é uma 4D aumentada. Com outras tecnologias, com outras possibilidades, quanticamente teu cérebro vai funcionar muito melhor, ou seja, ele vai funcionar quanticamente mesmo, porque aqui ele está castrado, desculpa a palavra, mas é a realidade. E Varide é uma passagem natural. Varide era a passagem natural para as outras dimensões, para que nós não sentíssemos o impacto da passagem. Tá certo, gente? Aí o que acontece com os controladores? Eles cortam a passagem. Cortam energeticamente a passagem de Varide. O que aconteceu com aquele povo que mora lá? 11 bilhões de seres. Nós já vamos chegar lá, gente. Nós já vamos chegar lá. Nós já vamos chegar lá. Segura isso aí, Jorge. Não perde essa linha aí que nós já vamos chegar lá. Então, gente, o que a gente vai fazer? Vamos de novo naquele raciocínio? Nós somos a chave. Nós somos a chave. Por que nós somos a chave? Porque nós somos a possibilidade de libertação da passagem natural. Olha, Ronaldo, isso aí não está longe, desde que se faça isso de forma organizada e responsável. Forma organizada e responsável. Gente, o que é que todos nós estamos fazendo aqui? Eu vou falar baixinho porque eu vou falar pessoalmente com cada um de vocês. O que é que todos nós estamos fazendo aqui neste momento agora? Neste Hangout e nos outros que já passaram? Nesses 400 e tantos Hangouts da Rádio Remix Esotera, com interferências brilhantes de Caio Breno e de outras pessoas. Perfeito, gente. A gente está se tornando o vírus. O vírus. O vírus. A resistência está no vírus. A resistência está nos vírus. Os hackers. Isso aqui, querem colocar uma palavra? Porque às vezes as pessoas precisam de palavras. Libertação não corresponde diretamente com isso, tá? Eu vou dizer para vocês. Agora, quando eu dizia lá no começo, que uma vez o Rodrigo Lobo saiu correndo de dentro da sala me xingando, que eu disse, todos nós somos responsáveis. Porque se nós criamos esse monstrengo, e esse monstrengo veio contra nós, qual é a nossa responsabilidade agora? Desmontar o que a gente montou. Vamos desmontar o que a gente montou. O que a gente está fazendo aqui? Treinando.
A verdade te libertará. Lembra Sônia Regina dizendo isso, Jorge? Treinando, gente. A resistência passa de uma possibilidade dimensional para uma possibilidade real. Estou falando muito sério. É seríssimo isso. Isso não é uma brincadeira. Isso é seríssimo. Vocês talvez nunca tenham me visto falar tão sério. De ontem para hoje, a Márcia pode dizer para vocês que eu tenho reclamado para ela faz 1 dia e meio. Eu estou muito estranho, muito diferente. Minhas sensações estão diferentes. Diferentes. E tem, Bel. E ela existe. O que a gente vai fazer? Vai atrair? Porque se nós somos partículas eletromagnéticas, nós temos propriedades de atração. Semelhante atrai semelhante. Para alavancar o que, Zé Ricardo? O que tá falando? Cadê o Alex Hangouts, que ele estava perguntando uma coisa ali? Gente, isso não significa que todo mundo tem que se armar até os dentes ou... Não, não é isso não, tá? Porque a briga, por enquanto, ela é dimensional. Ô Alex, o que tu estava analisando ali? Então respira, Lu. Respira. Ah, Jorge, eu imagino tu com um facão na mão, né, cara? Eu tô te imaginando com um facão na mão. É, tive que rir também, né, Bel? Imagina. Ah, meu Deus. Vocês conseguem fazer esses links todos? Porque eu vou dizer sinceramente para vocês uma coisa que ocorreu hoje aqui. Quando a Márcia me disse o tema inteligência artificial, eu tremi na base, sabe por quê? Porque, como sempre, nesses 400 programas, eu tinha visto coisas, mas eu não tinha me preparado tanto. Só que o link que nós estamos fazendo, ele já existe enquanto consciência, porque foi nós que criamos. Vocês compreendem isso que eu estou falando agora? O link consciencial nós já criamos. Certo que sim, Jorge, porque o link consciencial já está pronto, ele já está feito. Então, gente, levanta o dedinho aí quem já deu uma passada lá no site da rádio e deu uma olhadinha, mesmo que se tenha sido por cima ali no que estava no programa lá, que está lá o vídeo. Tá, então, gente, olha só. Isso é dever da gente olhar, por quê? Porque aquilo ali é real. É 4D. Não é dimensional, é real. Aí, se a gente transpuser tudo aquilo para o que o Caio falou e todo mundo já andou falando por aqui, as realidades estão começando a se mesclar. Olha vocês brincando aí com a coisa séria, hein, gente? Amanhã vocês vão ver gente criando metralhadoras de batedeiras, né? Vai ter gente fazendo miséria e samba com os eletrodomésticos que tem em casa. Lembrando sempre, gente... O que, Marcos? Onde está o quê? Ah, tá lá no link da rádio, Marcos. No link da rádio, na aba
Power Videos. Primeiro vídeo, do dia 23/9. Dia 23/9. Um saco que quando o bate-papo é bom, o tempo passa voando. Aí, Luciana, eu acho melhor tu montar um híbrido. Cadê a Márcia Abad? A Márcia vem, diz umas coisas legais e aí ela sai fora. Bruno, é essa coisa aí. Ou a gente vai pensar positivamente e vai sair dessa, ou nós vamos nos entregar. Eu sou a favor da gente pelear até o fim. Briga. Madrinha, mas é uma encrenca boa, sabe? Eu vou te dizer uma coisa, é uma encrenca boa. A Michelle tá por aí? A Michelle deu um oizinho e deu uma volta, né? É isso, Marcos, é isso mesmo. A Michelle treme toda vez que eu começo a abrir a boca para falar certas coisas, porque as últimas experiências dela com a gente aqui não. Botaram a Michelle de orelha em pé. Não foi me. Eu nunca disse que eu não era. Eu nunca disse que eu não era. A história do chinelo vai ficar para sempre. Meu Deus. Ela agora vai usar um tamanco, gente, que é mais pesado, e quando pegar na cabeça vai deitar o oponente. Gente, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Pensem nisso. Pensem nessas coisas, porque a gente está cada dia mais sincronizados, sintonizados, e essa sincronicidade é muito importante. Essa sincronicidade é muito importante. E eu estou aqui me esforçando bastante para recordar muitas coisas, mas quando eu sento aqui, parece que quando eu estou perto de vocês, essa energia toda faz uma egrégora tão legal que a gente vai recordando muitas coisas. Muitas coisas. E isso vai nos dando objetivos e muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Ô Jorge, não brinca que tu andou de tamanquinho japonês. Gente, eu vou sair daqui, porque se Marcinha entra aqui e fala aqui. Olha, até me tira daqui, mas que agora o Jorge acabou comigo. Ele andava de tamanco japonês. Gente, tira o tubo aqui. Tira o tubo. Marcinha, tira o tubo aqui que eu quero desmaiar. Tira o tubo que eu quero desmaiar porque eu não li aquilo ali. Muito, Rose, muito. Ah, tamanquinho holandês, Jorge. Brincadeira, hein? Fazer o quê? Eu não vou nem falar nada. Márcia, vem me resgatar aqui, pelo amor de Deus. Vem me resgatar, porque vou te contar. O cara disse, e o cara fala e acontece, hein, Michele? E agora foi de tamanquinho holandês. Tá bom. Agora acabou comigo, né? De inteligência artificial, fomos parar no tamanco de holandês. Vocês estão realmente na mesma vibe. E aí, quando a pessoa entra no ar, é para dar porrada mesmo, porque acorda, né? Gente, aí a Marcinha aí. Vem, Mônica, arrebenta com teu coelhinho aí. Manda ver. Entendeu? Porque senão não dá. E aí a gente faz aquele negócio, vende o gaiucho e põe no baiú. Entendeu? Ah, meu Deus do céu, amado. Ai, ai. Mas foi um hangout maravilhoso, gente. Muito obrigado. Foi maravilhoso, ele não deixou falar. Vai, Marcinho. Não deixou. Ele falou 1h20. Se eu falei 5 minutos, foi muita coisa. Tem mais 3 horas de papo aqui na minha. Não dá, mas de jeito nenhum. São 10 horas e 36 minutos e a gente vai terminar o hangout no horário. A gente entrou só o quê? Nem 3 minutos. 3 minutos só.
E ela jurava que ia cair, né, gente? Me fez vir de rádio remix. Não, mas eu não jurava que eu ia cair, não. Eu caí de fato. Se você não tivesse entrado como eu pedi para você entrar, você tinha caído. É a Mônica, Com gente. Olha o certeza você bullying, tinha olha a caído. coelhada. Olha a coelhada aí. Bom, vamos embora, galerinha. Oh, desliga isso aí, pelo amor de Deus. Esse eco na minha cabeça ninguém merece. Aonde que tem eco? Eco aí. Tava aí no seu. E não. Tava assim. Não, nada. 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 Vai, se despede aí, vai. Você tem menos de um minuto para se despedir. Aliás, você tem 30 segundos para se despedir. Beijo, gente. Obrigado a Vera, o Jorge, a Bel, a Michele, o Maurício, que tanto nos ajudam todos os dias. Obrigado a cada um de vocês. Um forte abraço, um beijo no coração. Gente, uma coisa que eu não costumo fazer, mas hoje eu vou fazer porque está me vindo uma vontade irresistível de dizer uma coisa para vocês. Nós amamos vocês, gente, tá? De verdade. De verdade. Tudo isso tem um propósito muito bonito. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, siga em frente e esteja conosco também, se for da sua vontade cada um, tá? Beijo no coração de vocês. A gente se vê amanhã, quarta-feira. Marcinha. Bom, para você que ficou até agora na Rádio Mix Esotera, eu não vou deixar ele falar mais, porque senão eu não falo. São exatamente 22 horas e 38 minutos, horário de Brasília para você. A gente volta amanhã a partir das 21 horas aqui na Rádio Mix Esotera e também no Hangout da Rádio Mix Esotera. Lembrando que amanhã a gente tem momento de meditação a partir das 8 horas da noite na Rádio remix.com na internet. Bom, posso um recadinho deixa eu só? agradecer. Não pode. Para você que está aí no chat, para você que está no o Jorge, o Maurício, a Michele, todo mundo que está por aí. E a gente volta amanhã. A gente volta amanhã ao vivo para você na Rádio Amigos Esotéricos.